E aí, a gente vai começar a sair um pouco do Chrétien de Troyes, que criou todas essas lendas que vieram acompanhando a gente, que foi extremamente cristianizado, e serviu para criar um ideal do que era o cavaleiro. Por quê? Tem dois motivos. Primeiro, porque esses cavaleiros, normalmente um cavaleiro que tinha armaduras, era rico, ele era o filho mais velho de um nobre, ele ia se tornar aquele nobre. Então era uma forma de tentar fazer com que esses moleques tivessem uma certa escola ética para se tornarem bons nobres. E o segundo, que é uma coisa que inclusive foi um dos motivos de gerar as cruzadas, é que os cavaleiros viviam brigando entre eles o tempo todo. Não era só os torneios mais que davam conta de conter a agressividade deles. Eles invadiam outras terras para bater em outros cavaleiros. Era um problema, era um câncer isso na Europa. Tanto é que um dos motivos de ser criada a primeira cruzada foi de mandar esses cavaleiros para bater em outra galera. Olha, os muçulmanos destruíram o Santo Sepulcro. Alguém levantou a mão e falou, mas foi há 300 anos atrás. Não importa, precisamos ir para lá. E aí a galera foi, eles mandaram os cavaleiros para lá, falaram, vai bater nos árabes, lá bem longe daqui. Esse é o motivo político principal das cruzadas terem começado. Os grandes nobres começaram a pagar a igreja, falando, mano, bota esses caras para brigar em outro lugar, não dá mais. E aí, daí vem esses códigos de cavalaria para dar uma segurada nessa galera. Porque os caras, assim, cavaleiro na Idade Média, os caras invadiam outra terra, matavam outro cavaleiro, falavam, matei outro cavaleiro, e lá estuprava a mulher do cara. Era um horror. E aí os caras começaram a tentar dar um jeito nisso. Então, esse cara, o Chrétien, ele criou essa história da cavalaria, que vai virar o código oficial da cavalaria, a partir dos romances dele. Só que ele vai se inspirar num cara mais antigo do que ele, que em português a gente vai chamar esse cara de Godofredo de Monmouth. Esse cara, teoricamente, foi o cara que primeiro ali começou a citar histórias mais longas do rei Arthur. Ele não é o primeiro a citar o rei Arthur, ok? O primeiro a citar o rei Arthur é um autor do século IX chamado Nennius. E esse cara vai dizer que Arthur, junto com os reis bretões, vai lutar numa batalha, que a gente já vai falar dela, e que o Arthur era um comandante militar. Só que ele era muito bom. Porque nessa batalha, que a gente já vai falar dela, tem um autor que é o Geoffrey ou Godofredo, né, de Monmouth, que diz que o Arthur matou 960 caras nessa batalha. Rapaz, só ele com a espada dele. Sozinho. Ele com a Excalibur. A Excalibur era uma .50, né? Ele pôs de... Vou te falar, viu? 900 cara, bicho do céu, era uma besta mesmo, né? Era uma besta. Então, esse cara matou uma galera e aí ficou famoso e tudo. Mas o Nennius, ele é o primeiro a citar isso. Mas é o Godofredo de Monmouth que vai dar os primeiros contornos a essa grande obra. Tem um outro cara, aliás, tem dois caras que vêm antes dele, que vão escrever essas crônicas que a gente vai chamar de crônicas bretãs, né, que vão dar origem a alguns livros aí de história dessa época. Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo você, eu caí. Aí, pronto. Voltei. Vai, você ia falar, você falou que eu me perdi, na verdade. Acho que você estava falando sobre contos anteriores, não é isso? Isso, exatamente. Então a gente tem Nennius, que cita ele primeiro, o Godofredo de Monmouth, Geoffrey de Monmouth, como ele é chamado, né, na língua original. Mas é interessante porque a gente tem dois autores que narraram essa batalha do Monte Badon, que é essa batalha que eu quero dizer que é a batalha que é citado o Arthur por alguns autores. Essa batalha do Monte Badon é o seguinte:
a gente está falando dos bretões. Os bretões eram o povo que estava lá quando os romanos invadiram. Quando os romanos largaram a Inglaterra, os bretões continuaram lá. Só que eles começaram a ser invadidos pelos saxões. E aí os saxões começaram a invadir a Inglaterra, eram grandes inimigos dos bretões, e o Arthur vai se tornar esse herói que vai tentar salvar a Bretanha dos saxões. Quem são Então esses tem saxões, várias. Léo? Os saxões é o povo que vem ali da região onde tem a península da Jutilândia. Rapaz, Olha, onde hoje é a Dinamarca. Então aquela região ali que, além da península da Jutilândia, pegava ali o sul da península da Escandinávia e também pegava um pedacinho da Alemanha ali, alguma os coisa. Esses nórdicos, então, a gente caras, está falando. mas eles não eram considerados nórdicos, não eram, né? Então ainda eram povos muito diferentes e tudo. Tanto é que depois vem os ângulos também, né? Por isso que se chama Terra dos Ângulos, Inglaterra, Angla, né? Enfim, esses caras vieram, e aí durante muito tempo eles atacaram a Inglaterra até que os reis bretões juntaram-se junto com o comando desse supercomandante que era o Arthur, e aí conseguiram vencer essa batalha, onde eles mataram tantos saxões que demorou 60 anos para que os saxões voltassem. Os saxões tinham esse nome porque eles usavam um machado chamado de sax. Era um machado pequeno e eles eram então os portadores desse machado. Os caras, aí depois dessa batalha foram 60 anos sem nenhuma grande invasão. E aí o Arthur foi celebrado como um grande herói nacional. Só que os dois autores contemporâneos da batalha, um deles chamado Gildas e outro chamado Beda, nenhum desses dois cita o rei Arthur. Ou Arthur, né, como guerreiro, não cita. Ele só vai ser citado justamente pelo Nennius e depois o Godofredo, que vai, na sua história Regum Britanniae, que vai citar finalmente essa longa história do rei Arthur. Então, existe um embate grande no mundo acadêmico sobre a existência ou não do rei Arthur. Porque pode ser que ele não tenha realmente existido. Eu nem sabia que tinha esse embate, eu achei que era ponto pacífico, ele não existiu e ponto. Não, existem autores que dizem, não, ele existiu, porque olha só, tem essas crônicas aqui, como por exemplo, Anais do País de Gales, ou Anales Cambriae, que diz que Arthur carregou a cruz do Cristo Nosso Senhor em batalha. E é um negócio do final do século X, a gente está falando dos anos 900. Essa batalha teria acontecido entre o ano 493 e 500 e alguma coisa. Faz tempo, hein? Faz bastante tempo. E aí, a gente então tem no mundo acadêmico alguma galera fala assim, não, cara, não é. Os textos do Geoffrey de Monmouth, ou Godofredo, não são textos históricos, são romances, então a gente não pode levar a sério. Tem gente que fala, não, ele era um historiador e o que ele está falando ali pô, mas ele está falando isso 400 anos depois. A galera da época do que seria o rei Arthur não está falando do rei Arthur. Então a gente, historicamente, pende-se mais para o lado de que ele não existiu. Mas talvez ele tenha sido representado como o espírito da Bretanha que venceu os saxões. Olha que bonito. Bonito, né? E nisso, E eu acho que é nessa lacuna, Léo, que o Bernard Cornwell usa, né? Porque nas crônicas de Arthur, o rei é um cara e o Arthur não é rei, então. Ele é um isso. líder, né? Ele vai se tornando um líder, mas ele é um guerreiro. Inclusive, ele é iniciado, né? Numa ordem lá e tal. Aí vocês leem os livros. Mas aí talvez tenha mais a ver. De repente, um cara chamado Arthur era um dos guerreiros. Isso já é mais possível do que ser um rei, propriamente dito, né? Isso, exatamente. Tem uma tradição. Hã?
Que foi? Era um Exu, é isso? Era um Exu. Todo mundo era um Exu. Jesus era Exu. Rei Arthur era um Exu. E aí a gente tem Vai algumas virar histórias meme. interessantes sobre essa lenda. A primeira é que essa lenda ela se baseia em costumes antigos dos povos bretões que herdaram esses costumes do que eles chamavam de povos antigos, que eram os celtas. O que um desses costumes era o seguinte: se um rei era muito jovem ou ele era incapaz de lutar uma batalha, um campeão desse rei se apresentava. Ele podia escolher alguém para lutar por ele, ou para ser o comandante de suas tropas. A história, e aí como é que isso era feito? Então vamos lá, um rei era muito jovem, ele não podia assumir o trono, alguém tinha que ser o tutor. As pessoas pegavam a espada do rei, colocavam em cima de uma pedra, e a pessoa que queria assumir aquele lugar de tutor tinha que tirar a espada da pedra e falar: estou assumindo. E se alguém não concordasse, chamava para um duelo. E é daí que vem a história de tirar a espada da pedra. Então, aquele que tira a espada da pedra se torna rei, porque se torna o regente. Então, o título não era nem um título de Regnus, era o título de Rex, que hoje é nome de cachorro, mas era o rei no sentido de regente. Então, você tirava a espada da pedra e falava: eu tenho a capacidade de defender o reino. E se alguém falava assim, não tem, então vamos para o combate para ver quem é que Vem tem pra realmente frente. a capacidade de salvar o reino. E Sabe, aí, Léo, daí vem esse costume. eu não sei se tem uma influência direta, ou é só uma coincidência, ou sei lá, mas na mitologia nórdica, a gente tem o Anel dos Nibelungo. Uhum. Que na verdade esse é o nome dado por Richard Wagner, né? Eu não sei se originalmente o nome é esse, eu não consigo me lembrar agora, mas existe a história mais tradicional. E no começo, em determinado momento ali, existe um conflito desse, e os cavaleiros precisam tentar tirar uma espada de um carvalho, desculpa, de uma árvore. Eu Uhum. não me lembro se é um carvalho, mas é de uma árvore. E aí vários não conseguem, até que finalmente um dos antepassados de Siegfried, não me lembro agora, vocês me desculpem, eu lembrei de sopetão, então não me lembro exatamente a história, mas um dos antepassados, se não me engano, de Siegfried consegue tirar e até chegar depois em Sigurd e tal, e vem toda a história do anel mais pra frente. Mas você já tinha, então, lá na Escandinávia, talvez, alguma coisa assim, algo parecido, né? Algo do tipo, precisa tirar a espada de algum lugar para ter um título. A gente sabe que os germânicos e os povos da Escandinávia são povos indo-europeus que descendem dos celtas, né? Então, essa lenda da espada no carvalho, a espada em cima da pedra, a gente tem outras lendas com pedra na Irlanda e na Escócia, a pedra a pedra onde os reis eram coroados, a pedra de Scoine, se eu não me engano, esse que é o nome da pedra. Então a gente tem essa coisa do rei com a pedra e com o carvalho. É aquele que tira a espada, o que é coroado no carvalho, o que é coroado na pedra, faz parte dessas lendas, desses ciclos arturianos, mas mais antigas ainda, faz parte da mitologia desses povos indo-europeus que a gente chama hoje de celtas. Então, esses costumes foram ficando. Por exemplo, a história do Graal, do cálice sagrado, ela na Irlanda e na Bretanha, ela estava associada com um caldeirão Hum, chamado de caldeirão de Grunfid, que é um caldeirão mágico lá, uma das 13 relíquias do que os celtas tinham, junto com a Excalibur, junto com a faca de Leif, tem várias coisas lá. Então, tanto é que tem um museu na Irlanda que tem lá um cálice que eles dizem que aquele lá é o Graal, que é o... E tem um outro lugar que tem um caldeirão que eles falam, esse aqui é o caldeirão de Grinfid, que é o caldeirão mágico que dá origem à história do Graal dentro das lendas arturianas, o que na realidade
o Graal é uma coisa cristã que vem depois. Essas lendas eram mais antigas. Essas relíquias são muito mais antigas do que isso e datam da mitologia celta e irlandesa, do país de Gales também, e de um pedaço da Bretanha, mais antigos do que essas lendas arturianas.